Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar mais um pouquinho com vocês, contar mais um pouquinho da minha história, né? Ainda estou aqui no Brasil, vou viajar só em maio, e quando eu viajar, aí vai ter novas histórias, vai ter filmagens novas, vai ter fotos novas, vou mostrar bastante coisa para vocês. Então, aí eu vim falar um pouquinho, porque me pediram para falar um pouquinho sobre passeios que eu fazia quando eu estava lá na Itália, da última vez que eu morei lá. Então eu vou contar para vocês um pouquinho da onde eu ia com a minha família. Então nós gostávamos muito de ir num lago lá em Roma, que se chama Bracciano. A gente ia tanto em Bracciano quanto em Anguillara e Martignano, né? A gente acordava bem cedo, pegava um trem numa estação que se chama Justiniana, e nós íamos direto para esse lago. Então a gente levava bastante coisa. A gente levava comida, bebida, porque lá a gente fazia piquenique, passava a tarde toda lá. É uma cidade muito bonita. Eu particularmente adoro lá o lago, é bem tranquilo, a água bem limpa, não tem areia, são pedrinhas, então nós passávamos a tarde toda lá, o dia todo praticamente lá. É um lugar bem gostoso para passear. E algumas vezes a gente ia em Bracciano, algumas vezes ia em Anguillara ou em Martignano. Mas da onde eu morava, que era ali na Via de Grottarossa, o Bracciano era mais próximo para a gente ir. Então a gente era um passeio muito bom, não se gastava muito, porque a gente pagava só a, a ida e volta, né, do trem, que na época que eu estava lá ainda era 1 euro um bilhete, e nós pegávamos o trem, descia na cidade, aí a gente descia uma estradinha para chegar até o lago. Inclusive nessa estradinha a gente passava até por um castelo muito bonito, que depois mais para frente eu vou fazer um videozinho de fotos e vou mostrar para vocês essas fotos do lago e desse castelo também. Como já faz bastante tempo, eu não sei se ainda continua do mesmo jeito, acredito que sim, né? Mas era um dos lugares que a gente ia passear que eu gostava bastante. Meus filhos também gostavam muito. Lá tem pedalinho, não, pelo menos na época que a gente ia, não tinha muitas coisas para comprar, para comer. Então a gente levava as coisas, né? Isso já é um hábito deles de levar as coisas. Até na praia é assim, não tem quiosques como aqui no Brasil, né? Lá a gente leva as coisas para comer lá. Então a gente levava tramezzino, a gente levava corneto, pizza bianca, refrigerante, água, frutas, né? Para a gente passar a tarde toda lá. Alguma época do ano tem parques lá. Às vezes também a gente comia em restaurante, porque tem alguns restaurantes, tem aonde você caminhar. É bem gostoso, bem bonito lá. Eu particularmente gostava muito de ir. Espero que agora, quando eu vou voltando em maio, é um dos lugares que eu quero muito voltar aí, né? Então esse era um dos passeios que a gente fazia bastante. E também a gente ia muito para praia, né? Como aqui no Brasil, a gente pelo menos eu, né? Falo por minha experiência, a gente vai para a praia uma vez por ano, né? No final do ano, porque as condições a gente acaba indo só no final do ano para o Guarujá, tem gente que vai para Praia Grande, essas coisas. Lá não, lá é diferente. Lá no verão, praticamente, a gente ia todos os finais de semana para praia, porque é fácil, né? A gente pega um ônibus, um trem e você desce já próximo da praia. Tem algumas praias que você pega só ônibus, tem algumas praias que você vai de metrô. Então eu gostava muito de ir em Fiumicino, e também porque lá tem a praia e também tem ali na cidade tem um cais, eu não sei se é assim que fala, talvez eu esteja falando errado,
que tem alguns barcos ancorados ali, tem um centrinho, é bem gostoso ali em Fiumicino. E tem praia também, eu gostava muito de ir lá com os meus filhos. E outra praia que a gente ia bastante também é a praia de Focene, inclusive essa praia eu morei lá em 2004, eu morei nessa praia. É uma praia bem tranquila, né? Você tem a areia, você tem no mar, assim, né? Tem duas não, tem várias pedras, assim, que você consegue caminhar entrando, assim, né? Dentro da água ali. E é uma praia bem tranquila, pelo menos na época que eu ia. Eu gostava muito porque meus filhos ainda eram pequenos. Então eu tinha bastante tranquilidade lá, só que tinha algumas coisas que a gente precisava fazer direitinho, porque lá o ônibus de lá, o último que saía de lá para a gente ir para a estação, para poder pegar o trem para voltar para casa, saía às 8 horas da noite. Eu não sei se ainda continua assim, mas na minha época era desse jeito, né? Então a gente saía de casa, é, pegava o trem, descia numa estação que se chama Parco Leonardo, que é onde tem um shopping, e dali a gente pegava um ônibus pequenininho, que a gente chama de naveta, e aí chegava, descia na praia, né? E nós passávamos o dia todo lá. Mas é como eu te falei, igual no lago, não tem quiosque, a gente tinha que levar toda a nossa comida, bebida, mas uma praia muito gostosa. Eu gostava muito de ir lá, principalmente porque eu ia com crianças, eu não queria ir em praia muito movimentada, né? Então eu gostava bastante de ir nessa praia. A gente ia, passava o dia inteiro. Às vezes a gente pegava o último ônibus para ir para a estação para pegar o trem para poder voltar para Roma. Inclusive, já aconteceu da gente perder o último e foi bem complicado para poder voltar para casa. Mas enfim, a gente conseguiu. Não sei se continua assim, né? Da mesma forma. Mas assim, são dois lugares que a gente ia bastante na época do calor, que era no lago e também nas praias, né? A minha filha, a mais velha, que mora lá, ela tem ela vai muito para um campédio, numa praia que se chama Passo Escuro, né? Todo verão ela vai para lá, é muito gostoso lá também, mas eu fui só 2 vezes. Minha filha vai todo verão e é um lugar que eu agora voltando para lá, eu quero começar a ir mais vezes. Eu fui 2 vezes lá, fui uma vez na Páscoa e fui uma vez quando ela se terminou o catecismo. Então, é um lugar bem gostoso, bem bonito também, é uma praia bem gostosa também, que eu quero voltar aí mais vezes, né? E tem vários outros lugares que a gente também passeava, né? A gente ia muito para shopping, na Porta de Roma, a gente ia nesse próprio shopping que tem lá nessa estação, né? O shopping Parco Leonardo, que tem boliche, tem vários restaurantes, várias lojas, cinema, então bem bacana também, a gente ia bastante. Lá nesse shopping que eu falei que é da Porta de Roma, a gente gostava bastante de ir porque lá também tem o IKEA, que é uma loja que vende coisas muito legais, móveis, coisas para jardim, vende de tudo, né? Cama, mesa e banho. Você compra móveis que você mesmo monta em casa, né? Inclusive muitas coisas da minha casa era do IKEA, porque além de ser barato, é bem bonito mesmo, vale muito a pena. Então é uma loja que a gente ia muito, né? Inclusive também tem uma loja lá que aqui no Brasil também tem, né? Que aqui se fala Decathlon, lá se fala Decathlon, se eu não me engano, alguma coisa assim. É uma loja de que você compra material, roupas, né, e coisas esportivas. A gente ia bastante também, porque os meus filhos faziam natação lá em Roma. Então, todas as coisas que eles usavam para natação, eu comprei nessa loja.
Então a gente ia muito também na Porta de Roma, porque também é um shopping bem legal de ir, bem grande. A gente frequentava bastante lá, né? Ia lá fazer minhas comprinhas, roupa, óculos, tudo. Eu gostava bastante de passear lá. Então, assim, são vários lugares, né, que a gente passeava, que infelizmente, eu tô falando da minha experiência, né, cada um tem a sua história, né, é, aqui no Brasil eu não tenho essa condição de ficar saindo todo final de semana e ficar indo pra praia várias vezes ao ano, e ficar indo em shopping todo final de semana, 2, 3 vezes por semana. Aqui, infelizmente, eu não tive essa condição. E lá eu tinha essa condição, né, de estar fazendo isso, saindo, passeando, levando meus filhos, dando essa oportunidade para eles, né, de passear, de conhecer vários lugares, como aqui eu não tive essa condição de ter, e nem no passado e nem agora, né? Então lá a gente passeava bastante mesmo. Então tem outros lugares também que a gente saía. Eu ia 2 vezes por semana no cinema. Então aqui, desde que eu cheguei final de 2014, dezembro foi um pouquinho antes do Natal de 2014. Desde aquela época para cá, foi pouquíssimas vezes que eu fui ao cinema aqui. Lá eu ia 2 vezes por semana no cinema com os meus filhos. Aqui eu não tive essa condição. Claro, o que eu tô falando depende de cada pessoa tem a sua experiência, cada pessoa tem, né, a sua história. Para mim, eu conseguia dar essa parte para os meus filhos de divertimento muito mais lá do que aqui. Então, a gente passeava bastante lá, fazia muitas coisas lá. Mesmo tudo que eu contei para vocês, né, nos outros vídeos sobre trabalho, escola, tudo. Então, assim, eu vim aqui para contar um pouquinho da minha experiência lá, que agora em maio também estou voltando para lá, né? Então, estou bastante ansiosa, esperando chegar o dia para estar indo. Vou mostrar tudo para vocês, esse processo da gente ir, da gente chegando lá. E vou mostrar também, não vou fazer vídeos assim como eu estou fazendo, sempre em casa, conversando, comentando sobre a minha história, assim, né? Sobre a minha experiência que eu tive lá. Mas eu vou mostrar o local, mostrar tudo lá, né? Então eu espero que vocês tenham gostado de escutar mais um pouquinho, de saber mais um pouquinho sobre tudo, sobre um pouquinho da minha história, né? E se vocês gostaram, por favor, compartilhe, se inscrevam, dê like, né? E mais pra frente eu faço mais um videozinho aí contando mais lugares que eu conheci lá, falo um pouquinho de viagens também, porque a gente viajou bastante lá, mas só na Itália, né? Porque eu não podia sair, porque eu não tinha documento, então eu só podia viajar dentro da Itália mesmo, mas a gente viajou para bastante lugares. Então é isso, pessoal. Aí, se vocês gostaram, quiserem ouvir mais um pouquinho, no meu próximo vídeo eu venho falar um pouquinho sobre viagem, sobre passeios, sobre minha experiência, minha história. Se vocês quiserem saber mais um pouquinho, me façam perguntas, compartilhem, dê like, se inscrevam, tá bom? Até um próximo. Obrigada, um beijão para todos.